De vocês três, quem que já teve real uma experiência sobrenatural, assim? Vocês já tiveram? Já teve? Já tive. Conta. De criança lá... teve algumas. Putz, agora? É pra contar algumas ou Não, a melhor? uma que você mais... Amanhã eu entro às 8 no trabalho. Mais assustadora. Mais assustadora? Pô, antes de... Quando eu ainda tava... Na barriga da minha mãe? Não. Quando eu ainda tava me ajeitando, não tinha minha casa, não tinha nada lá e tal. Aí eu morava numa casa e dividia, né? Era a minha tia, o meu primo e eu e mais um primo, que a gente dividia a casa. E aí decidiu, cada um ia pro seu lado, né? Que aí meu primo ia casar, minha tia também ia morar em outro lugar, enfim, eu ia morar também em outro lugar. Aí nessa casa, já tinha acontecido uns negócios esquisitos já. O meu primo mais velho já tinha escutado barulho de gente na cozinha e foi ver, não tinha ninguém. E meu primo mais novo, ele trabalhava no mercado, eu acho. E ele chegava, tipo, bem tarde, assim, ou ele voltava da escola, alguma coisa assim. E 2 vezes ele entrou na casa e ele foi guardar a bicicleta e ele olhou nos fundos da casa e viu um velho sentado lá, descascando alguma coisa assim, sabe? E essa casa, a gente conseguiu... Não! O cara pede, velho. Ele pede. O cara... Tava descascando o bagulho lá. Tô contando. Você pede, não. Não dá. Ele Você pede, falou, eu falei. Ele pede. Jogou a informação. Ele viu o velho no Thiago, quintal descascando. Ele tava descascando Continua, alguma coisa. atentado ao pudor. Tava Atentado ao mexendo, pudor. tava com uma faquinha na mão, sei lá. Um negócio assim Tava que meu primo descascando fala. alguma E essa coisa. casa, Descascando o detalhe dessa Faca casa, ela foi barato quando a gente alugou, porque a minha tia fez um combinado com a dona da casa. E nos fundos da casa tinha um sobradinho onde ela guardava umas coisas. Ela não ficava, ela aparecia lá só de vez em quando para limpar, para ver como estavam as coisas, né? Enfim, voltava. Aí beleza. Aí quando o pessoal decidiu, né? A gente decidiu que a gente não ia mais ficar lá porque não estava legal e tal. E todo mundo ia mudar. A minha tia e os meus primos saíram antes e eu fiquei sozinho nessa casa. E aí começou a acontecer uns negócios bem esquisitos. Aí tipo, eu escutava na parede alguém passando, sabe? E fazia assim, ó. Arranhando. E eu tinha acabado de começar a trabalhar no meu primeiro emprego no aeroporto. Então aí eu também estava começando a chegar de madrugada, chegar bem tarde assim. Eu tinha ouvido meio que os horários trocados assim. Aí eu escutava e tal. E aí era sempre assim. Aí a porta da cozinha tinha um banheiro, tipo um lavabo no fundo assim. A porta da cozinha ela abria, plá, e voltava. Começou desse jeito. Aí a janela do meu quarto, né, que ficava bem no meio da casa, começou a ter um barulho de como se viesse um cachorro cheirar lá à noite. Tipo. Fazer, sabe, tipo, aquele barulho de focinho assim mesmo. E aí foi ficando assim. O meu planejamento era ficar mais... Faltar o final do mês para daí sair de lá, não ter que pagar um mês no outro lugar que eu ia morar. Então tinha uns 15, 18 dias ainda para ficar umas 2 semanas. Isso tudo foram uns 3, 4 primeiros dias. E aí começou o negócio a ficar mais tenso, porque o barulho que estava suave começou a ficar mais forte, mais forte, mais forte. E aí começou a me incomodar de verdade mesmo, assim, sabe? Começou a ficar ruim. E aí eu fui falar com meu pai, fui falar com outras pessoas, falaram, né, que poderia ser algo, né, sobrenatural e tal. Eu era muito amigo de um padre lá de Indaiatuba lá que infelizmente faleceu. Aí eu fui conversar até com ele, porque na época eu estava frequentando bem. Aí ele falou, não, filho, ora, faz isso, não é nada demais, é coisa da sua cabeça que está sozinho e tal. Beleza. Aí um dia, juro por tudo que é mais sagrado da minha vida para vocês, sabe? Pela minha mãe, sabe? A gente tá aqui pra Um dia eu tava assistindo apoio, Altas Horas. Tô vendo. Eu tava assistindo Altas Horas normal assim. E esse dia tava tranquilo, e eu tava um dia bom porque eu tinha saído do trabalho, tinha sobrado uma graninha para comer um negócio diferente e tal. Não era aqueles dias de perrengue igual a vida tava sendo, sabe? E aí eu lá assistindo Altas Horas, tava interessante pra caramba, começou o barulho. Drama agora, né? Pra dar uma zoada. Não, mas que a vida era de lá. Eu fui morar num cortiço, cara. Porra, foi fácil. Vai zoar agora. Aí o barulho foi muito forte, sabe? Foi tipo... Foi como se fosse alguém irritado, alguém rasgando a parede. Aí, tipo... Eu senti que o negócio estava tenso mesmo, aí a maçaneta tentou abrir, assim.
Juro por tudo que tá no céu. Tentou abrir assim com força. Caramba. E você teve que segurar a Aí, porta ou não? Não, tava trancada a porta. Não entrou porque tava trancada. Aí naquele primeiro momento eu falei, meu, é bandido, né? Alguma coisa assim e tal, né? Aí eu liguei pra minha madrinha, que é minha prima, só que ela é bem mais velha. Falei, ó, tá um barulho aqui e tal, né? Enfim. Aí eu falei com o meu pai também, né? Falei, ó, aí... Só que aí eu comecei a ficar irritado, sabe? Começou a me dar um estresse. Aí essa parte aí vai ficar mais cômica, né? Aí eu peguei um facão que tinha escondido lá no guarda-roupa. E eu não sei porque eu agi no impulso. Eu saí. Aí eu abri a casa inteira, não tinha ninguém. Na casa inteira? Na casa inteira não tinha ninguém. Com o facão na mão? Com o facão na mão. Facão na mão, aí eu fui lá, depois peguei uma água benta lá também. Quantos anos você tinha nessa época? 18, acho, cravado. Aí eu olhei a casa inteira, eu olhei cada, sabe? E a casa tava, bem dizer, vazia, né? Tinha uma coisa ou outra da minha tia. Vazia não tava. Né? É. Aí demorou. Eu olhei a casa inteira, abri o quintal, acendi as luzes e tal. Demorou acho que uns 10 minutos. O carro da guarda parou na porta de casa, né? Que a minha madrinha ligou lá. Aí ele, tá tudo bem aí? Aí eles entraram na casa, olharam a casa inteira também. Eu sentei lá, nada. Aí meu pai ficou preocupado, eu já não morava com meu pai desde os meus 14 anos, né? Já 4 anos que eu já não morava com ele. Aí ele foi lá passar o último final de semana na casa comigo. E aí, esse final de semana, eu tive que fazer, tipo, plantão no aeroporto. Eu fiquei trabalhando a noite inteira no aeroporto. Meu pai e a minha madrasta ficaram na casa. Meu pai não dormiu porque alguém ficava correndo no telhado da casa. Então a casa é assombrada. É. Aí a gente saiu de lá. Aí, depois de muito tempo, a minha tia veio me contar. E a minha tia é muito, muito, muito cética e tal. Ela não, né, ela nem assiste meu canal, pra vocês terem uma ideia. Ela é séria com essas coisas, né? Aí ela foi falar que... tipo, ela não... Sabe aquelas pessoas que, tipo... Não gosta de ver como ficção. Ela é muito, tipo... não gosto, não ligo e não acredito. Como sua tia deve sofrer com a família. Porque, pô, um briga com o Saci, o outro... Mas ela... E tem umas histórias com a minha mãe e tudo. Ela respeita, mas ela não gosta, não liga. Aí ela foi falar que, tipo, ela ficava tendo sonhos também, que tinha alguma coisa na casa. Aí ela sonhava com a dona da casa e tal... E aí a minha tia trabalhava no comércio, aí um dia ela conversou com uma vizinha lá, aí a vizinha falou que o marido dessa senhorinha dona da casa, aí não dá pra saber o que ele fazia na casa, mas algum tipo de trabalho, algum tipo magia. De religião ele fazia. Fazia. É por isso que torna uma casa assombrada, ou os pactos que você faz lá, ou mas foi a minha pior experiência. Aí Caramba. Eu passei por outras coisas, mas... E juro, cara, por tudo sagrado. Não, tudo que aconteceu foi exatamente Eu acredito isso. também. E vocês já passaram? Eu entrei num ônibus quando eu tinha terminado. Mas como não dá pra dizer, não foi nada tão sobrenatural assim que dê pra falar. Então, eu entrei no ônibus e desci. E aí o meu tem o do Chiquinho só, que foi foda. Foi uma experiência estranha. Quando você foi lá na casa do dele, capeta. né? eu da participei borda da daquele mata. exorcismo também, mas o do capeta dele aqui é pior porque ele escutou, né? Foi uma frase jogada dentro da minha cabeça. Com uma coisa Você é insistente, né? sem insistente nessa aí. Uau, essa foi esquisitíssima. A única coisa estranha, o resto Mas calma que tem muita coisa pra acontecer com o Sugar Daddies ainda. tem. Ô Dani, eu queria agradecer as pessoas que estão me mandando lugares fantasmas por causa daquele corte lá, que nunca morre aquele corte lá. O corte do café, né? Pra mim aquele também lá, sempre aparece. nossa, Qual aí- parte do café? É um que Café a gente conta assombrado, quando eu vim café- com o Lu aqui, na Café na Serra do Mar, que as pessoas vêm e depois desaparecem. Nem todo mundo encontra. Aí indicaram pra mim uma capela lá perto da sua cidade, pô, sumiu da minha cabeça. Avaré. Avaré. Parece que tem uma capela abandonada na rodovia de verdade e as pessoas veem outra capela e acreditam que é essa e param pra ver e não é essa. E não é essa capela, E é não uma capela essa, fantasma mesmo. É uma capela fantasma mesmo. Sensacional. Aí falaram uma que vocês comentaram de São Carlos, falaram uma casa no meio de uma fazenda famosa lá de São Carlos que aparece. Vixe, tô com 7 lugares aí, só história assim. Eu adoro Perto essas de histórias. Araras tem um lugar que não é exatamente um lugar assombrado, mas no meio do canavial. É, que lá tem que eles veem o túmulo capeta. Do... Não tô. Em Araras tem uma casa abandonada no canavial também, que a galera fala que às vezes vê o capeta lá dentro. Não, não é a casa. O que eu sei. O que eu sei é o túmulo do Barão de Grão-Mogol.
Que é um puta bagulho louco, cara. Eu fui lá no você tá Eu no acho que meio, eu vi esse que você você postou um vídeo. você vai num canavial, cara. Foi uma das únicas vezes que eu tive medo real, porque tava no meio daquelas queimadas, lembra? E aí, cara, cana. Se perder ali, um vários abraço. quilômetros. Que eu falei, mano, se pegar fogo aqui, fudeu, não tem só como tem pra sair. Vários correr. quilômetros do quê? Cana de Cana, açúcar, muita cana, muita. E aí cai na cana. Aí, Cara. E aí você Cana, chega, cana. você passa na estrada e você passa a ter uma entrada, assim, no meio do canavial, que você anda 150, 200 metros e tem um jazigo. Só ele lá. Só ele. E, na verdade, era um cemitério de escravizados dele, mas no meio do nada. E aí tem a história na casa, Nossa, eu quero muito talvez ver. seja essa casa dele, que era a casa da fazenda dele, que dizem que tem uma assombração da mulher do cara, por quê? Esse cara se apaixonou por uma das escravizadas e viveu uma paixão tórrida com ela, Avassaladora. avassaladora. E quando a mulher descobriu, porque ele começou a ignorar ela, não queria saber da esposa regular, ela mandou matar essa moça. E ela, sem avisá-lo, mata a mulher. E ele um dia vai atrás da mulher, que era a paixão da vida dele, e descobre que ela tinha sido assassinada pela esposa. Ele tranca ela e deixa ela presa no segundo andar dessa mansão. E a mulher, depois de 7 anos presa, começa a se cortar, tira sangue, deixa a carta de despedida dela inteira escrita na parede do quarto e pula do sobrado e morre assim. E aí dizem que é essa moça que aparece. Essa Bem mulher legal essa dele história. que- Bem cinematográfica. Meu cinematográfico, Deus. esquisitíssimo. E o túmulo dele Bem tá lá. gráfico. E o túmulo dele tá no meio do canavial, porque ele foi enterrado no cemitério São João Batista de Rio Claro. Então fica ali entre Rio Claro, Araras e tal. E uma sobrinha dele descobre uma carta dele em que um dos últimos desejos era o de ser enterrado junto com os seus escravizados. Então ela exuma o corpo dele do cemitério de Rio Claro Leva pra lá. e translada os restos mortais para esse lugar onde era originalmente o cemitério dos escravizados dele, e ele põe lá. Mas ele é um cara assim que ele era ruim com os escravizados. Eu não sei qual que era a brisa dele de Que ele querer tá lá no meio. tá lá no Será meio. que não é por causa que ela da Da mulher? Ou não, é pra Sei, continuar não consigo vigiando o interpretar. trabalho. É pra Que era uma continuar. figura que tinha. Era uma figura. Esse tipo de figura, porque falavam que ele matava os escravizados dele. Atrás da casa tinha um fio de rio. E o jeito que ele matava, ele tinha um expediente para matar. Ele amarrava pedra na perna das pessoas e jogava no rio e elas morriam afogadas. Então tem provavelmente tinha um monte de gente. Cara ruim mesmo Ruim e pra quis. caralho. É. Gente, você já parou pra pensar nessa época de gente que podia matar pessoas escravizadas e não acontecia nada com elas? Loucura, né, mano? Imaginar que não faz muito tempo. Não faz muito tempo. 130 A anos. vida aí, não né? tinha 100 e valor. pouco Não mais. que hoje tenha, mas tinha bem menos valor. Impressionante. Não tinha valor. Eles podiam matar os escravizados e não acontecia nada com eles. Nada. É isso aí. Era muito louco. Gente, que absurdo, né? Pesou o clima, né? Pesou uma história horrível. Recomeçamos o podcast. Recomeçou o aliás, né? podcast. Sempre vai ter assunto com vocês. Espero que vocês voltem logo. Bom Natal. Pra você Bom também. 2026. Valeu, presidente. Pra todos nós. E o ano que vem a gente volta com tudo aí. Vamos lá pra câmera geral então. Até o próximo. Você falando isso, a gente vai pra. A gente tem um rolê de cemitério, né? Depois, né?